Olha, existe um sacrifício silencioso na vida de um policial penal que pouca gente para pensar. É sobre como o dever, o trabalho em si, deforma a própria percepção do tempo. A gente vai mergulhar hoje em como essa profissão redefine não só os dias, mas o calendário inteiro de uma pessoa. É só imaginar uma vida sem feriados, sem fins de semana. Um lugar onde todo dia é igual ao outro. Sem aquelas pausas que, para a maioria das pessoas, estruturam o ano, dão aquele fôlego, sabe? É exatamente nesse mundo, onde o tempo corre de um jeito completamente diferente, que a gente vai entrar agora. Então, o primeiro ponto-chave para entender essa realidade é o que se chama de perda do calendário cívico. O que é isso? É basicamente a ideia de que esses profissionais acabam vivendo numa dimensão de tempo que é totalmente separada da nossa, do resto da sociedade. E essa divisão fica muito clara quando a gente compara as coisas. De um lado tem o tempo cívico, aquele que a gente conhece, com dias úteis, fins de semana, feriados. Do outro, o tempo da prisão. E aí a história é outra. É um ciclo de plantões 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ininterrupto. Afinal, o sistema prisional não para no Natal, não fecha no Ano Novo. A segurança é constante, e isso simplesmente apaga as linhas que definem o tempo para a maioria das pessoas. E essa rotina implacável acaba levando a um fenômeno bem peculiar, o tempo circular. A percepção do tempo deixa de ser aquela linha reta que avança, sabe? E se transforma num ciclo. Um ciclo que parece se repetir e repetir infinitamente. Pois é, o efeito psicológico disso é tão forte que tem até um nome: cegueira cronológica. É um estado em que o policial não pensa mais, hoje é sexta-feira. Ele pensa, hoje é dia de plantão, ou hoje é meu primeiro dia de folga. A referência de tempo pessoal, o calendário comum, ele some, é completamente substituído pela escala de trabalho. E como é que esse ciclo se fortalece tanto? Bem, é através dos rituais diários. A contagem dos presos, a entrega da alimentação, as revistas. São procedimentos que se repetem com a precisão quase mecânica, todo santo dia. É exatamente esse ritmo, essa monotonia, que apaga a diferença entre uma terça-feira e um sábado. E aí vem aquela sensação de que todo dia é igual. Ok, mas e o custo pessoal disso tudo? Agora a gente sai um pouco do ambiente profissional para entender o impacto que essa distorção do tempo tem lá dentro de casa, na vida familiar, no bem-estar emocional do policial. Olha só que frase forte. Ela resume o conflito de uma forma perfeita. O marco temporal deixa de ser a celebração do Natal e passa a ser o plantão da véspera de Natal. Quer dizer, o evento que talvez seja o mais importante do calendário familiar é totalmente redefinido pela escala de serviço. É a identidade profissional se sobrepondo completamente à pessoa. E para quem está no início da carreira, o peso disso é gigantesco. Perder o aniversário do filho, a festa de fim de ano com a família, cada ausência dessas vira uma fonte de angústia, de frustração. É um custo emocional muito, muito alto, que é pago principalmente nos primeiros anos de serviço. Só que, com o tempo, com a experiência, alguma coisa muda. Acontece uma espécie de transformação psicológica. Aquela dor de estar longe da família começa a dar lugar a um senso de dever muito forte com os colegas, com a equipe que está ali dividindo exatamente o mesmo sacrifício. E aí, a lealdade ao irmão de farda vira a nova âncora emocional. A equipe que está de plantão no Natal, por exemplo, acaba se tornando a família daquele dia. É um laço muito forte, que é forjado ali na responsabilidade mútua, na ideia de que estamos juntos nisso, garantindo a segurança de todo o resto da sociedade. Mas para conseguir sobreviver a essa pressão toda, a essa carga emocional, os policiais acabam desenvolvendo o que a gente pode chamar de um escudo psicológico. É um mecanismo de defesa e é absolutamente essencial para conseguir lidar com as demandas do trabalho. E é muito importante entender isso aqui. Aquela aparente frieza, ou às vezes até uma insensibilidade que se percebe num policial não é falta de sentimento. Pelo contrário, é um ajuste cognitivo, uma adaptação necessária. É um escudo para proteger a própria sanidade mental e, claro, para manter o foco que é essencial para a segurança de todo mundo ali. Sem esse escudo, a carga emocional seria simplesmente destrutiva. Então a palavra-chave aqui é compartimentalização. O policial aprende a operar em dois modos diferentes. Tem o modo operacional, lá no trabalho, onde o foco é total e o desapego das datas é fundamental, a prioridade à segurança é a equipe. E tem o modo familiar. Aí o foco é se reconectar, é tentar recuperar o tempo perdido. É uma troca constante entre esses dois mundos, uma tentativa de manter o equilíbrio. Tudo bem? Até aqui a gente viu os mecanismos de adaptação. Mas
E quando o próprio sistema falha? Quando o sistema quebra esse pacto de confiança? É aí que a gente começa a ver as falhas administrativas que transformam o que era um sacrifício em abuso. E o problema se agrava muito com as convocações irregulares compulsórias bem no dia de folga. E muitas vezes sem a compensação legal, sem o pagamento correto. Pensa bem, a folga é um momento sagrado de recuperação, de ressincronizar com a vida normal. Quando isso é violado, o lar, a casa da pessoa, vira quase uma extensão da prisão. E isso acaba criando um ciclo vicioso perigosíssimo. Vamos lá. Primeiro, vem a convocação irregular, forçada. Isso gera um sentimento de ressentimento, de desvalorização. Aí o policial, se sentindo injustiçado, muitas vezes usa o atestado médico como uma forma de resistência passiva, uma saída. Só que a ausência dele sobrecarrega os colegas que estão no plantão, o que no fim das contas aumenta o risco e compromete a segurança de todo mundo. Por isso, é preciso ter um outro olhar para essa situação. O atestado médico, nesse contexto, deixa de ser só uma falta. Ele se torna um sintoma de um sistema doente. É quase um grito de socorro, uma forma de autoproteção contra um sistema que, naquele momento específico, está sendo abusivo. É o reflexo de um problema bem maior. Então, como é que se equilibra essa balança? É exatamente aqui que os conceitos de honra, dever e dignidade se encontram. O sacrifício, como a gente viu, faz parte da profissão. Mas ele exige como contrapartida respeito e dignidade. E essa frase resume tudo. O descanso de um policial não é apenas um direito trabalhista, é um requisito de segurança pública. Ponto. Um profissional exausto, se sentindo injustiçado, é um risco. Os reflexos, a capacidade de tomar decisões, tudo fica comprometido. Ou seja, garantir o descanso dele não é um favor, é garantir a segurança pública. E aqui a gente chega no coração da questão. Perder o calendário, os feriados, os fins de semana, isso é um sacrifício que faz parte da profissão. É aceito como parte do dever. Agora, perder a dignidade por causa de práticas administrativas injustas, isso é inaceitável. É a quebra total do contrato de confiança. No fim das contas, a mensagem é bem clara. A gestão pública tem a responsabilidade de honrar esse sacrifício. Para que o policial possa se dedicar ao seu dever sem carregar o peso da injustiça, o Estado precisa simplesmente tratar o tempo de serviço com a honra que ele merece e o tempo de folga como algo sagrado. E fica a reflexão final. Por trás dos muros que garantem a ordem e a segurança da sociedade, existe um custo humano altíssimo. Um tempo que corre de um jeito diferente e um sacrifício que, na maior parte do tempo, é silencioso. A pergunta que fica é: qual, afinal, é o verdadeiro preço da nossa segurança?